Oi, gente, tudo bom? Eu vou continuar hoje falando sobre mamas. No primeiro vídeo, esse desenho que já fiz no primeiro vídeo, eu falei sobre a anatomia das mamas para vocês entenderem sobre uma das cirurgias mais procuradas na cirurgia plástica, que é a mamoplastia redutora. O que é mamoplastia redutora? É mamoplastia para diminuir, reduzir as mamas. Geralmente, gente, quem vai precisar reduzir as mamas também tem que levantar, porque geralmente quem tem mamas grandes também tem uma certa pitose ou queda das mamas, tá? Então eu vou falar para vocês sobre o que é pitose, o que é queda das mamas e depois a gente vai falar sobre o que é uma mama grande para poder falar como é que é a técnica cirúrgica para a mamoplastia redutora, tá? Então, nesse resuminho que eu fiz, eu mostrei uma mama normal, só que em alguns casos que eu falei, a pele não sustenta muito, ou a mama é muito grande e a pele não é suficiente, nem os ligamentos de Cooper, que são os que sustentam a mama, não são suficientes para segurar aquela papila lá em cima, pode acontecer uma quedinha das mamas. Então, essa mama aqui, pelo tamanho, ficou grande, aumentou. E aí ficou mais pesada. Então, a tendência da mama é essa papila cair e ela vai, conforme ela vai aumentando, crescendo, ela pode ficar até aqui embaixo, tá? Isso se chama pitose ou queda das mamas, tá? Ela está muitas vezes associada com a mama grande. Outra coisa também, geralmente quem tem mama grande, que pode ser até constitucional, pode ser genético. Tem menina que eu já porei com 16 anos. Claro que ela teve uma menarca, né, a primeira menstruação com 12, 11 anos, então já está com a mama formada, tá? E tem indicação, às vezes, de operar mesmo com essa idade precoce. Tanto é que a gente pede todo o consentimento dos pais, a gente conversa muito bem com as meninas que vão operar nessa idade. E também tem aquele assunto que é a adolescência, né, gente? Que é terrível e isso muitas vezes interfere em tudo, né? Na toda a situação social da menina. Então, algumas vezes é indicado mesmo. Bom, então existem meninas jovens que têm essa mama grande e caída, tá? Porque elas têm todo esse problema de a conformidade grande e a pele que não é suficiente para segurar. Como é que é esse problema de conformidade grande? Às vezes, eu falei para vocês que existe uma distância aqui anatômica entre as mamas e aqui também, ela começa no sulco axilar anterior, né? Então, algumas vezes, essas mamas, elas ficam muito unidas. A mama dela começa bem aqui no meio mesmo, tá? Bem aqui no meio, ou seja, ela já está encostando uma na outra, não tem essa distanciazinha que existe naturalmente. E em alguns casos, gente, essas mamas podem até se unir, ter muita gordura aqui no meio mesmo, bem aqui nessa região aqui, onde tem o osso externo. Então, elas praticamente se unem. Isso se chama simmastia, ou seja, as mamas estão unidas, não tem uma separação anatômica, que tem gordura aqui no meio. Então, a gente às vezes precisa, já vou adiantar um pouquinho, nesses casos a gente pode usar uma lipoaspiração junto, puxar, ou às vezes em alguns casos dar uns pontos também para afastar, né? Porque a gente evita ao máximo que essa cicatriz se una, tá? A cicatriz fica aqui junto. Em alguns casos, que são poucos, né? A gente precisa unir essa cicatriz, a gente não quer. O cirurgião plástico quer um resultado melhor, o melhor possível, com a cicatriz menor possível, tá? Então, unir a cicatriz aqui é uma coisa que a gente evita ao máximo, mas infelizmente em alguns casos é necessário, tem muita pele aqui, além de gordura, tá? E também o que pode acontecer em quem tem mamas grandes é essa mama se distender aqui pro lado. Tem gente que tem até aqui, ó, tá? Isso a gente chama de prolongamento axilar das mamas. Então ela vem aqui e ela vem aqui do lado, faz como se fosse tem uma paciente que falou uma vez pra mim que isso era uma pochete, não, como é que é o nome? Uma carteira, né? Porque é uma coisa aqui, um prolongamento. Então a gente tem esse prolongamento bem grande, vai até as costas, tá? Gente, aqui a tendência do cirurgião plástico é associar com uma lipoaspiração nessa região. Às vezes a gente não consegue na primeira intervenção, porque se você aspirar muito essa região, pode ter problema de irrigação no resto do retalho e causar uma necrose. Então tem que ter paciência, a gente conversa muito, porque a gente evita ao máximo prolongar essa cicatriz aqui do lado, tá? O que a gente pensa numa cirurgia de mamoplastia? Que você possa depois
usar um biquíni, que você possa usar um decote aqui no meio, que você possa usar um decote aqui do lado, né? Mais abertinho. Então, a gente evita ao máximo prolongar essa cicatriz. Isso tudo é muito conversado com a paciente antes, tá? Porque a cirurgia, ela interfere na mama, não nesse prolongamento axilar. Aí tem que ter outras intervenções em conjunto, tá? Que podem ser no ato da cirurgia ou depois, tá? Bom, então eu falei que as mamas podem ser mais largas, né? E podem também cair mais e ter uma pitose porque elas são maiores, tá bom? Entenderam até aí, né? Bom, agora eu vou falar como é que a gente faz para voltar àquele resultado anatômico que a gente queria nessas pacientes que têm as mamas grandes e pitosadas por consequência, tá? A gente quer reduzir volume. Para reduzir tem que retirar. Então, a primeira coisa que o cirurgião faz é determinar o ponto aonde a areola tem que ficar. Ela está caída e a gente quer levantar essa areola. Então, a gente determina esse ponto aqui em cima, que é onde a gente vai colocar a areola, tá? Muitas vezes a areola tem uma distância muito grande, olha. De onde ela tá é onde a gente tem que colocar, tá? Isso vai interferir muito na técnica cirúrgica. Existem várias técnicas que a gente usa para colocar essa areola no lugar, tá? Mas na maioria das vezes a gente desepteriza, ou seja, tira a pele nessa região aqui, tá? E a gente coloca aqui. Para quê? Para que toda essa parte aqui funcional da mama continue, principalmente em quem ainda não teve filho, ainda não amamentou. Então é só retirar a parte da pele na região superior e essa parte aqui é deslocada aqui para cima, tá? Bom, mas aí a gente tem que tirar o excesso de tecido. Então a gente tira todo esse tecido aqui embaixo, tá? Isso tudo vai embora até o ponto que a gente consegue diminuir essa mama, tá? Essa areola é jogada para cima e é toda feita uma movimentação para que essa mama seja retirado o máximo de tecido possível. Então aqui, vendo de frente, vocês vão entender, deixa eu mostrar aqui a mama grande, né? E então a gente desepteriza ou tira só a pelezinha nessa parte de cima para manter a capacidade de amamentação e funcional. E de sensibilidade, que é muito importante manter a capacidade de sensibilidade da mulher. Poxa, a mama a gente quer preservar ao máximo a sensibilidade, né? A gente quer uma beleza, mas mantendo a função. Não adianta você ter uma mama bonita, tudo que você não sente nada, tá? Então a gente faz o máximo para preservar essa sensibilidade da mama. Então é só desepitelizado mesmo, só tira a pelezinha, todos os nervos, toda a estrutura profunda é mantida e jogada para cima. Essa areola é jogada aqui para cima, então, e geralmente a areola que estava aqui embaixo, ela é maior, então a gente faz uma cicatriz em volta aqui da areola, do mamilo, menor, tá? Porque a gente quer diminuir essa areola. E aí essa areolazinha, tá vendo aqui como ela era antes? Deixa eu mostrar aqui. Ela era caída e maior, tá? A gente corta em volta aqui para levantar. Então fica uma cicatriz aqui em volta e a gente quer jogar lá em cima. Tira toda a pelezinha aqui e joga essa areola para cima, tá? E aí ela fixa aqui em cima, tá? E aí essa parte toda, como é que faz, doutora Eladio, essa parte toda que tá aqui em excesso? A gente retira. Existem várias técnicas, mas a principal é essa aqui, que a gente tira toda essa parte aqui e toda essa parte de baixo aqui da mama, tá? Vocês conseguem entender? Vai tirar toda essa parte aqui e a de baixo, tá? Isso aqui é tudo removido, ficou esse pedacinho só de mama. Aí a gente une esse ponto com esse, tá? E aí fica isso aqui. Essa aqui, como uniu, fica menorzinho e fica assim o resultado. Helena, você conseguiu entender ou tá difícil? Deu para entender? Muito. Tá, então aqui ficou esse resultado aqui. Então a cicatriz fica em volta da areola que tá menor e subiu. Fica aqui, que foi aquela parte toda que foi removida, e aqui embaixo a menor possível, para você poder usar um decote aqui ou um decote aqui do lado, tá? Então é essa técnica básica. Gente, eu tô falando assim por cima, existem muitas técnicas para chegar nesse resultado. Às vezes a gente tem que usar um retalho medial, um retalho lateral, um retalho superior, um retalho com pedículo inferior. Vocês não precisam saber nada disso, tá? Mas são as técnicas, as estratégias que a gente usa para a mama conseguir ficar lá. É um quebra-cabeças, é muito legal. O cirurgião plástico adora fazer isso porque a gente quer o melhor resultado possível. Fazer uma mama bonita no local não é muito difícil, tá? Fazer as duas mamas bonitas no local também não é muito difícil. Agora, fazer as duas mamas bonitas e
o mais parecido possível, o mais simétricas possível é o nosso desafio, porque nunca uma mama é igual a outra. Tem gente que tem uma mama muito mais de um lado que do outro, tem gente que tem a pele, geralmente essa pele, eu tenho observado muito isso, eu falo muito isso com meus colegas, essa pele aqui, do lado, se vocês quiserem, façam esse teste em casa e depois vocês me falam se é isso mesmo. A pele das mamas do lado esquerdo, esquerdo, deixa eu pensar, esquerdo, do lado esquerdo, na parte medial, essa aqui, ó, lado esquerdo, na parte medial, ela é muito mais flácida. Você puxa assim, tem muito mais pele que desse lado. Eu acredito que seja pela posição de dormir, jeito de amamentar, geralmente é desse lado, sabe? Mas geralmente é isso. Então a gente tem que jogar com tudo. Então, como você tem mais pele desse lado, mais flácida, tem que tirar mais pele aqui do que aqui na hora da montagem. Então tem toda uma abordagem, mas o que a gente procura no final da cirurgia? Fazer alguns retalhos que joguem a tua mama aqui pra cima, tá? Como se fosse uma prótese, montar essa parte superior, porque a mama, ela cai. Então a gente faz de tudo para ficar pra cima e pro lado medial. Porque quando você deita, a mama, quem tem mama grande, ela cai pro lado também. Pela flacidez e pelo excesso de gordura, tá? Então, a técnica que a gente usa no final é para manter a mama com esse colo aqui aumentado, tá? Como se fosse uma prótese interna, tá? Então, a gente joga todos os retalhos, tira todo o excesso, joga todo o retalho para a mama ficar mais junta, ficar para cima e ficar mais medial, tá? Que é o contrário do que a gente vê quando a paciente tem uma mama grande, tá? Então, muitas vezes você até nem sabe se foi uma prótese ou não foi colocada, porque pelo resultado. Outra coisa que eu quero falar para vocês, gente. Entender toda essa abordagem, todos os retalhos, esses retalhos são fixos no músculo, tá? Para eles ficarem muito mais tempo firmes. Então, eu sei que quem fez mamoplastia redutora ou mastopexia, que é mais ou menos a técnica igual, na mastopexia a gente só tira o excesso de pele, já vou adiantar para vocês, né? Tira só o excesso de pele, mas toda a mama é manipulada para ficar alta e para o meio, tá? Ficar bem montada. Nesses casos, a gente fixa, faz vários pontos, dá muita tração, muita montagem, e pode ser diferente um lado do outro, como eu falei, para ter esse resultado alto, mama montada. Muitas vezes no pós-operatório imediato ela fica muito achatada para cima, porque com o tempo tem uma queda, em 6 meses mais ou menos a gente tem uma báscula, que é esse movimento que a mama faz isso, essa rotação. Então a gente faz de tudo para ela ficar montada. Então quem faz mamoplastia redutora, na maioria dos casos, eu não coloco prótese, porque eu estou montando a mama, eu quero que fique fixa, que dure mais, tá? Em alguns casos, apesar de ser redutora, eu preciso colocar prótese porque ela não tem um tecido muito firme e ela vai ficar muito apagada. Então, em alguns casos eu coloco, tá? Tem cirurgiões que em todos os casos colocam. Eu não estou falando que esteja errado, é a técnica dele. Cada cirurgião tem a sua experiência, como eu sempre falo para vocês, tá? Eu, por exemplo, eu não gosto quando eu reduzo e a mama tem consistência, uma mama que eu sei que eu vou conseguir montar sem prótese, eu não coloco prótese, tá? Mas eu não estou falando mal de quem coloca, tá? É que na minha... nos métodos que eu uso de cirurgia, no tipo de abordagem que eu faço, eu tenho muito mais firmeza com o retalho do que com a prótese quando é mamoplastia redutora, tá? Tô falando de mamoplastia redutora, diminuir a mama. Então, quando a gente usa a prótese é para aumentar, tá? Então, quando a paciente vem para mim e fala, não precisa de prótese, não é que a prótese vai deixar a mama firme, marcada, montada. O que deixa uma mama marcada nessa região aqui em cima e montada é isso aqui, a pele em volta. Se a pele em volta é gordinha, mesmo com prótese e tudo, não vai ficar marcado, tá? Então, a gente marca uma mama mais quando a pessoa tem essa parte em volta mais magrinha, tá? Mas isso tudo eu converso, a gente conversa muito, né, na consulta. Mas se você tiver alguma dúvida, coloca aqui, tá? Coloca aqui que eu vou procurar fazer mais vídeos esclarecedores. Tem gente que não tá aqui em São Paulo, não pode passar em consulta, quer operar comigo, quer esclarecer mais, pergunta aqui que eu vou responder sim, com muito carinho para vocês, que essas perguntas, essas interações de você comigo aqui me ajudam muito, tá? E me estimulam a fazer cada vez mais vídeos para você, tá bom? Então, eu acho que deu para entender, né? O cirurgião tira todo o excesso, tá? Às vezes é mais de um lado que do outro. Já aconteceu de reduzir mama de um lado e colocar prótese de outro.
Tem gente que tem uma assimetria muito grande, né? A mama pequena ela não gosta, que é um pouquinho maior, e a mama grande tem que ficar igual a outra, tá? Eu falo assim, a gente tenta ao máximo essa simetria. A gente tenta ao máximo, e isso é um desafio, isso é o que o cirurgião plástico mais gosta, desse desafio de conseguir fazer esse resultado simétrico, apesar de antes não ter nada de simetria, nem em pele, nem em parênquima. Às vezes a mama ela é mais mole de um lado que do outro, às vezes a pele é menos elástica de um lado que o outro, às vezes tem mais mama de um lado que do outro. Então, esse quebra-cabeças, e juntar com todas as técnicas que a gente tem cirúrgicas, porque a gente não usa, na maioria das vezes, a mesma técnica de um lado que do outro, né? A gente faz de tudo para haver essa simetria. É um quebra-cabeças, é algo que provoca a gente, o cirurgião plástico, e a gente quer fazer o máximo possível. Acontece, poucas vezes, graças a Deus, mas pode acontecer de ter feito tudo isso, todo esse trabalho e tudo, e a paciente evoluir de uma forma insatisfatória, tá? Apesar de na hora a gente tirar foto, tá toda montadinha tudo, às vezes evoluiu, a areola ficou maior de um lado que do outro, entortou um pouquinho, ou a cicatriz ficou assimétrica, ou a mama caiu um pouquinho, né? Isso pode acontecer por distensão da pele, tá? É como eu falei, às vezes a pele é diferente um lado do outro, na mesma mama e nas mamas, né, contralaterais, tá? Então pode acontecer, cicatrizou assim, ficou mais puxadinho pela tensão da pele por vários motivos, ou ficou maior, ou caiu um pouquinho e tal. Então aí entra o retoque cirúrgico e isso faz parte também da cirurgia, como não é algo matemático, né? Não é como se você construir uma casa, coloquei o tijolo e fica daquele jeito para sempre. Tem a distensão, tem a movimentação do corpo, tem a cicatrização também, é muito importante a cicatrização. Gente, foi toda mobilizada essa mama. Foram dados vários pontos, tem todos os retalhos montados por dentro, foi todo esse quebra-cabeça para ficar no lugar. Se você coloca um sutiã que amassa a tua mama, se você dorme de lado amassando, imagina, a tua mama está cicatrizando por dentro, tá? Você demora mais ou menos 3 meses para cicatrizar bem por dentro. 6 meses é o final, o resultado final. Então, se você não cuida nesse pós-operatório, que é muito importante, você pode fazer totalmente estragar um pouco o resultado. Se você coloca um sutiã que amassa a tua mão e joga para o lado e para baixo, amassa bem aqui, poxa, você está indo contra o que foi feito, né? Se você dorme amassando de um lado, jogando assim, você está indo contra toda essa manipulação porque está cicatrizando por dentro, entendeu, gente? Foi tudo feito, tá aquele resultado, mas ajuda nessa cicatrização. Então, no pós-operatório, observe bem, isso é muito importante, que a tua mama esteja com as areolas simétricas, você vê isso através do sutiã, elas têm que estar simétricas, a mama tem que estar jogada para cima, suspensa, que é o que a gente quer, de lateral para medial, tá? Aqui tem que ter o suco, se começar a juntar aqui, tem que colocar um curativo aqui para separar essas mamas. E aqui nessa parte de cima, que é a parte que a gente mais quer, que fique bonita e projetada, não pode ter nada amassando. O sutiã cirúrgico pós-operatório ele comprime um pouco, tá? A gente usa no máximo 15 dias, depois já usa um sutiã para modelar essa mama, tá? Então isso é muito importante o pós-operatório também. Eu acho que eu falei, acho que deu para entender tudo sobre mamoplastia redutora, né, gente? Que é o nosso assunto de hoje. Então, como eu falei, tem um vídeo anterior falando sobre a anatomia das mamas, para vocês entenderem um pouco do que foi falado aqui. Hoje eu falei sobre mamoplastia redutora e eu vou fazer um outro vídeo agora falando sobre a mastopexia, tá? Vocês sabem o que é mastopexia? No próximo vídeo eu vou falar, tá? Obrigada por estarem aqui comigo, obrigada por essa interação, obrigada por estarem me assistindo, me ajudem a divulgar, isso é muito importante, me ajuda muito e me incentiva. Muito obrigada mesmo, até o próximo.